E aí, Finalmente! finalmente, né? Ontem a É, gente atrasou por motivos técnicos, né? De desajuste aqui. eu Desajuste sei. mental mesmo, em função da idade, Tu tava dessas te tecnologias arrumando, avançadas aí. tu tava te arrumando. Não, pior é que nem isso deu tempo. A gente entrou do jeito que tinha que entrar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Ele só vai buscar não sei o que pro aparador aqui do meu celular, porque não estava dando. Agora ele vai colocar aqui o aparador, vai ficar melhor. O Estamos meu tá então. equilibrado. Hã? O meu tá equilibrado no tripé. Se cair, foram os gatos que viraram, viu? Aí eu tenho que botar de volta, tá? Já tô avisando. Sim, normal, né? Se cair, o pessoal já está online. Se Tá cair, público a gente. já? Deixa assim. Oi. Tá público? Agora, ok? Pra mim tá bom. Tá ótimo, então. Bom, Vinícius, qualquer coisa, então, durante a live eu te dou um grito aqui. E eu vou pedir para o pessoal, então, que estiver assistindo, qualquer dúvida, que possam deixar escritinho ali embaixo, que depois a gente se comunica, né? E o Vinícius vai me repassando. Perfeito. E aí, Vambora. Paulo? Vamos embora, então. Pois é. Vamos ao assunto do nosso tempo. O tempo é uma Vamos ilusão lá. ou não? Isso é um assunto complicado. Esse aí é o segredo de tudo, né? É complicado, mas é o que explica tudo, né? No momento que a gente entende isso, as coisas começam a se clarear, né? Então é justamente isso que nós vamos falar, né? Que Então legal, eu as pessoas vou. entrando, ó. Desculpe te interromper, mas é que é a primeira vez que eu faço ao vivo, né? Então tô vendo aí o pessoal entrando, me esqueci de dar uma boa noite, com o coração, assim, boa noite, pessoal. Que bom, gratidão. Não esquecem de clicar no aviãozinho aí, tá? É importante para as pessoas de repente ouvirem também, né? Às vezes as pessoas não estão sabendo, muitas vezes passa desapercebido e daqui a pouco é exatamente o probleminha que elas precisavam naquele momento. Para... Então vamos lá. Tá, tá, vamos embora. Tinha te interrompido na questão do tempo. Tá. Bom, então eu vou falar inicialmente um pouquinho, né? Não quero incomodar muito, mas eu vou falar inicialmente como é que essa história começou, tá? Bom, então isso aí vem de longa data, né? Quando eu tinha lá uns 10 anos de idade, aproximadamente, 10, 11 anos, na minha família tinha uma senhora espírita, ela era muito espiritualizada, o nome dela era Dona Núbia. E uma vez eu vi ela falando para minha tia que a mãe dela tinha mandado uma mensagem para ela. Eu ouvi. E a mensagem da mãe dela para minha tia era a seguinte: minha filha, ela é falecida, né? Minha filha, onde eu estou, as horas parecem dias, os dias parecem meses, os meses parecem anos. Eu ouvi aquilo, né, quando eu era criança, e aquilo ficou na minha cabeça. Como assim, né? Eu fiquei pensando, bom, mas então deve ter algum problema com o tempo. O tempo não deve ser igual para todo mundo, né? E aquilo ficou na minha cabeça e nunca saiu da minha cabeça aquilo, né? Então eu passei a vida inteira pensando nesse negócio do tempo. Bom, quando eu entrei na faculdade, né, eu fiz matemática, me formei em matemática, e eu fiz umas cadeiras da física, né, como opcionais, e eu estudei a teoria da relatividade, que justamente era né, a história do tempo, né, que eu estava tão curioso, a vida inteira passei pensando naquilo. Bom, aí, resumindo, né, meio que as coisas se fecharam. E aí algo que parecia assim, sobrenatural, meio esotérico, começou a ser algo científico para mim. E eu comecei a ver as coisas sempre por um lado técnico, científico, de forma a explicar.
né, ter explicações para tudo, né? Então aí que começou. Bom, rapidamente, a gente pode, uma hora, se for interesse, fazer uma aulinha, né, sobre a teoria da relatividade, que é uma coisa que pode ser explicada de uma forma bem leiga, que é muito fácil. Eu até andei te mandando uns textos sobre isso. Tu explica direitinho, a pessoa caminhando num trem, aí tu começa a entender a história da relatividade. Mas, resumindo, relatividade, assim, é em um minuto. Quando uma pessoa, quando uma nave, vamos falar uma nave, anda numa velocidade muito alta, mas muito, muito, muito alta, o tempo para a pessoa que está na nave é diferente do tempo da pessoa que vê a nave passando. Basicamente é isso. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais devagar passa o tempo da nave. Vai passando devagar, 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 devagar. Então, é aquela história daquela senhora, né, que falou aquilo e eu comecei a fazer as ligações com a teoria da relatividade. Bom, se a nave conseguisse chegar na velocidade da luz, o que não pode acontecer, mas se ela conseguisse, o tempo parava. Simplesmente cessava o tempo, não existia mais tempo. Bom, isso aí é comprovado, a teoria da relatividade de Einstein, não tem nada de sobrenatural nisso, né? Bom, então fazendo agora um link, né, com a história do tempo, que é o grande segredo de tudo, né? Então é assim, ó, nós, na verdade, temos uma impressão de sermos sólidos, nós temos a impressão da matéria de ser algo sólido, né? É uma impressão e parece que é sólido mesmo. Mas a teoria quântica mostra que, na verdade, tudo são ondas, né? Somos feitos de ondas, né? Isso também é ciência. Energia também, né? Então quer dizer que todos estamos conectados ao mesmo tempo, né? Aí que nós temos que chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Mas primeiro eu vou explicar rapidinho a história das ondas, né? Então eu diria assim, ó, da mesma forma que o vapor d'água pode virar gelo, e é a mesma substância, né? O vapor da água e o gelo, só em outras formas, em outro estado, né? Digamos assim. Né? Dessa mesma forma, as nossas ondas, né? Podem virar, aparentemente, matéria. Então, os espíritas chamam de encarnar, eu chamo de mudar de estado. Cada um chama do jeito que enxerga. Né? Quando a gente parte, os espíritas chamam de desencarnar. E eu chamo de mudar de estado. Então, a analogia que eu faço é: o vapor pode virar gelo, e depois o gelo pode virar vapor. É uma mudança de estado, e o mesmo acontece com a gente, uma vez que nós somos ondas. E isso não sou eu que digo. Né? Isso aí é a teoria quântica que fala. Né? Bom, e aí, quando tu pensa numa onda, por exemplo, quando vem a TV emite um sinal, a antena emite um sinal, né? A antena da TV emite um sinal. E aquele sinal vai para todos os lugares ao mesmo tempo. Então, várias pessoas ao mesmo tempo assistindo algo instantâneo. Então, já é da gente começar a pensar, não, mas então, ao mesmo tempo, como assim? Como é que a onda pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? A imagem que tu vê na televisão, no Jornal Nacional, lá, é a mesma imagem que eu vejo. Como é que aquela imagem pode estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo? É curioso, porque é uma onda. Porque é uma onda. E se nós somos feitos de ondas, então começa a ver o link. O que acontece? Quando a gente está nesse estado, digamos assim, de gelo, né? Nós estamos no estado do gelo, né? Nós ficamos presos a uma dimensão que perde uma percepção. Por quê? Tudo depende do jeito que tu vê. Então, aí depois eu vou deixar tu falar um pouquinho e depois eu vou continuar com o meu raciocínio sobre a linha do tempo. Então, na dimensão que a gente está aprisionado, nessa dimensão, nessa terceira dimensão, que é um presídio, que não nos deixa enxergar o resto, nessa dimensão a gente tem a impressão que o tempo ocorre um segundo após o outro, um instante após o outro, ou seja, de uma forma linear. Mas isso é uma ilusão feita por nossa dimensão. Na verdade, não é assim. Depois tu vai falar um pouquinho, já vou deixar tu falar. Então vem aquela história da roda, né, que a gente estava conversando,
né? Né? Quer dizer, não é assim, não é assim, é assim, ou seja, aquele tempo é um pouco complicado, né, de explicar. Bom, mas resumindo, quando a gente, vamos imaginar, só para dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo porque fica fácil. Vamos imaginar que tu vai assistir um filme. O filme é a história de uma família que migrou da Itália, e aí os descendentes prosperaram, ou seja, o filme leva um século de história. E tu assiste aquele filme, e na hora que tu está assistindo aquele filme, tu está vivendo aquele século. Oh, 1920, tu entrou naquele mundo ali. Então, naquele momento, para ti, para tua percepção, para tua emoção, que é um outro assunto que a gente tem que falar sobre emoção, na tua emoção, na tua percepção, que tu entrou naquele mundo, tu entra na vibração daquele filme. Quando tu vê um filme alegre, tu sai alegre. Quando tu vê um filme triste, tu sai triste. A tua emoção entra naquele mundo. Então, quando tu assiste aquele filme, se passou um século para ti naquele momento. Mas, na verdade, durou 1h30, que é a hora do filme. Então, o que acontece? Quando a gente muda de estado, né, do estado gasoso para o estado sólido, vamos dizer assim, do gelo, né, passa do vapor para o gelo, a gente tem a impressão que vai se passar 70 anos, 80 anos, como se estivesse assistindo um filme, e a duração, né, da vida da gente. Né? Então, a gente tem aquela sensação. Mas, na verdade, é simplesmente uma emoção, assim como no cinema, a pessoa vê aquele filme, parece que passou um século, mas o tempo que passou durante a tua existência aqui é zero. Por que é zero? Porque não existe esse tempo. O tempo é zerado, ele não existe. Né? Então, no mundo real, que não é esse aqui, o real não é esse aqui é o filme que tu está vendo. No mundo real mesmo, não existe esse tempo. Né? Então, não existe tempo e não existe lugar. Então, é o onde e o quando. Onde é que tu vai? Ah, eu vou no shopping. Que horas tu volta? Eu vou daqui a pouco. Qual é o horário da aula amanhã? Qual é a distância até lá? O tempo, quantas vezes durante o dia tu te refere ao onde e ao quando? E o onde e o quando só existe nessa percepção nossa, na outra percepção. Isso que nos atrapalha e não deixa a gente entender. Então, não existe o onde e o quando. Então, só para terminar rapidinho, já vou deixar de falar. Tá? Eu estou adorando ouvir. Eu estou com uma ansiedade de falar isso com vocês. Né? Então, é assim, ó. Não é linear. A coisa não acontece linear. Isso aí é uma ilusão no momento que a gente está nessa vida. Quando a gente muda de estado, a gente percebe que não é linear. Então, eu só vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo, né, que, assim, ó, realmente mostrou que a minha tese está verdadeira. Para mim, eu não sou dono da verdade, é a maneira com que eu vejo, a maneira com que eu acho. Então, eu tive uma experiência que realmente comprovou. Uma vez eu estava caminhando, domingo de manhã, eu gosto de manhã dar uma caminhada, e a Gil estava em casa. Né? E estava um dia muito bonito, um ventinho, um sol. Eu gosto de vento, eu adoro vento, aquele sol, o barulho das águas, eu adoro o barulho de folhas. Né? E aí eu comecei assim, a me sentir bem, me sentir feliz. E aí entrou uma emoção, que é o quê? Que é uma onda. O pensamento é uma onda, a emoção é uma onda. Porque a emoção, na verdade, é o vapor. Entendeu? Na verdade, nós somos emoção. Né? O que nós somos? Nós somos a emoção nesse estado, aparentemente material. Assim como o gelo, né, é o vapor naquele estado. Então, na verdade, o real é a emoção. Tá? Bom, enfim, é muita coisa para falar ao mesmo tempo. Então, eu estava naquela coisa, aí eu entrei num estado de emoção. Me senti bem, assim, sabe? Meio que, né? E aí eu me transportei para minha casa. Eu me transportei para minha casa e eu vi a Gil, né? E ela me viu.
Ela me viu. Tanto é que ela deu um grito, e as crianças, o que foi, mãe? O que foi? O que foi? O pai saiu, ele tá ali no quarto, não é possível isso. Ela ficou branca, me deu um grito, e eu vi. Então, naquele momento, olha só, eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, o que prova que não existe essa distância. Essa distância é uma ilusão, porque naquele momento que eu entrei naquele estado, eu virei pura emoção, eu fiquei em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, não existia essa distância. Né? Então, por exemplo, ó, quando uma pessoa falece, né, depois de 3 anos, onde será que ela está? Essa pergunta não tem sentido. Não existe o onde. Sim. Ela está aqui. Ela está em todos os lugares. Ela é uma emoção que se desprendeu, não é verdade? E a minha gata subiu aqui, capaz dela virar agora. Ela é uma emoção que se desprendeu. E aí não tem sentido onde ela está. Ela está aqui. A emoção está aqui. E se tu entra naquela vibração, que aí é a história da ressonância, que é uma outro capítulo da novela, se tu entra em ressonância com aquela emoção, tu começa a sentir a presença daquela pessoa. Não que a pessoa veio me visitar lá do além, não, ela não veio de lugar nenhum, ela está aqui. É assim como uma onda de rádio. A onda de rádio está aqui. Se tu liga, tu recebe, se tu não liga, tu não recebe. Então, todas as pessoas que viveram e as pessoas que viverão, porque o viver e o viverão também complica um pouco, né? Viver e viverão, parece estar falando no tempo, né? E o tempo, na realidade, não existe. Então, todas essas pessoas, todas essas emoções, que é o real, elas estão todas presentes em todos, entre aspas, lugares e em todos os instantes. Eu acho que em 15 minutos... Desculpa te interromper só um pouquinho aqui, que eu também estava preocupada aqui com a minha gata que passou. Eu estava pensando numa coisa. A questão, então, assim, então eu posso falar uma coisa. Já falei demais agora. Pronto. Tá, não, interessantíssimo isso que tu colocou. E eu estava exatamente pensando, porque muitas vezes as pessoas, quando elas vêm fazendo a terapia com a roda, né? Roda alquímica, elas têm a impressão, quando elas entram em expansão de consciência, que elas vão para o passado. Né? Quando a gente direciona, durante a técnica, a pessoa a buscar as lembranças, as memórias, os registros, elas têm a impressão e a sensação, a emoção, que elas vão para o passado. Mas, na realidade, elas não vão para lugar nenhum. Correto? Em parênteses, o que acontece? Elas entram num estado emocional que permite que aquela onda seja recebida. Aquela Exato. onda que, entre aspas, está no passado, mas ela não está no passado, ela está aqui. Ela está não existe aqui, tempo. mas através do pensamento e da emoção, ela está no todo, né? Ela está alinhada, inconsciente, consciente na mesma frequência. Ela entra em sintonia com aquela onda, entre aspas, do passado que está presente. Exato. E ela tem a sensação de voltar, mas não existe. Assim como também ela poderá ir até o futuro, não vamos só falar no passado aqui, né? Assim como ela pode também buscar o eu lá, o eu holográfico do futuro, através da projeção, do pensamento dela, né, que é a energia, e do coração dela, que é magnético. Ela vai se situar no futuro, no momento que a roda gira no sentido horário, no momento agora. Ela vai para o passado no sentido anti-horário, ou seja, ela não vai para o passado, ela vai buscar as lembranças do passado, correto? E Exato. Aí a pessoa tem a sensação que está vivendo as coisas do passado, mas ela não está no passado, ela está vivendo no aqui e no agora. Aí ela transmuta através do movimento, da energia, e vai buscar a projeção no aqui e no agora do que ela gostaria de viver ali, na frente, mas tudo é aqui. E aí a impressão que as pessoas têm é que quando termina a técnica e elas retornam,
no nível de consciência do aqui, elas têm a impressão que passou muito tempo. E, na realidade, passaram-se, às vezes, 15, 20 minutos, é como tu falou antes, e a pessoa tem a impressão, como tu falou, tá vendo um filme, imaginou que passou tanto tempo ali, porque entrou num outro, emocionalmente entrou numa outra vivência, né, através do filme. Aí, quando termina o filme, a impressão é que se passou uma hora. Aqui é a mesma coisa. Quando a pessoa faz regressão, ela tem essa mesma importância de que o tempo que passou foi muito maior do que, na realidade, o tempo que se fez o trabalho e a técnica. Interessante isso. Pois é. Então, o que tu falaste? A impressão. Quando tu fala impressão, significa dizer que o tempo é uma ilusão. A ilusão de que as coisas a gente é preso ao relógio, né? O relógio vai correndo e a gente acha que o tempo vai acontecendo assim. Mas isso enquanto a gente está vivendo essa falsa realidade. Porque na realidade mesmo, isso aí não existe. A realidade mesmo é próxima do sonho. Próxima do sonho. Quando tu sonha, meio que tu desliga um pouco dessa falsa realidade e no sonho é mais próximo do real mesmo. Porque no sonho tu tá aqui, quando tu tá aqui, tu já tá lá. Né? Não, e aí tu sonha um tempo enorme, quando tu vê, tu só sonhou um pouquinho, ou vice-versa. Então, quando tu sai daquele. Né? Tu sai do gelo, né? Assim, ó, o gelo virou água, não virou vapor ainda. Né? O sonho, o gelo virou água, já ficou líquido um pouquinho, ainda não virou vapor, né? Então, quando tu tá naquele estado da água, meio que tu põe um pezinho na né? Que é aquela realidade sem tempo e sem espaço. Saiu o som aqui. É complicado. Mas é muito ciência, né? Não é nada sobrenatural. É muito interessante. Eu até queria fazer. É, com essa conexão, né? Paulo, acho que caiu a tua conexão. Só com a conexão dele tá fraca. Não é minha? Tá ouvindo? Oi, pessoal, só um pouquinho que eu acho que nós estamos desconectados. Ou conectados, mas através das ondas. Foi rompida alguma onda aqui. Tu tá me ouvindo? Eu tô baixo, mas tô. E tu? Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. E tu? Não, tá, não, é que ficou um pouquinho baixo a tua comunicação. Eu não sei se é a minha ou se é a tua. Eu tô te ouvindo baixo, mas tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo aí. Tá? Tá baixo. Tá um pouquinho baixo. Hã? Baixinho? Será que não caiu a tua internet? O som do Paulo está baixo. A Tayana aqui. Obrigada, Tatá. Tayana disse que o teu som tá baixo, Paulo. O meu? É. Baixo? É. Meu Deus. Tá sem áudio. Vou falar mais alto. Hã? Agora a Gabi aqui tá dizendo que tu tá sem áudio. Mas pra mim tu tá com áudio. Não é só ele. O que eu faço? Quem Pois sabe... é. Bom, Deixa eu ver uma coisa aqui. tu tá me ouvindo, né? Eu tô te ouvindo baixinho. Mas vamos lá. Ah, mas a Gabi tá falando que eu Ele tô sem virou a câmera. áudio. Não, é só com ele na Twitch. É São só as com ele. ondas. Agora deu uma virada aí, eu acho que na tua câmera. Ah, agora tá... Mas isso é normal, viu, pessoal? Sempre que acontecem esses assuntos, né, Paulo? Você está me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Eu não sei se Ele tá sem áudio. É que sempre que acontecem, assim, esses assuntos mais densos, né? Às vezes existem interferências, né? Eletromagnéticas que acabam fazendo com que as coisas não sincronizem. Mas nós vamos sincronizar em seguida. Pois é, se eu tô sem áudio, quem sabe eu saio e entro de novo sem áudio. Tá bem baixinho o teu. Tá baixinho ou tá sem áudio? Não, agora tá com áudio, só tá bem baixinho. Mas eu tô conseguindo te ouvir. É que eu tô vendo os comentários aqui das pessoas. Tá, falando próximo, dá pra ouvir?
Tá, então Oi? vou falar próximo, assim. Isso. Tá dando? Tá cortando mesmo. Só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um pouquinho. Parei que eu vou. Desafio. Entrou. Sim, ó. Agora? Não, Deu? agora tá perfeito. Voltou, pessoal. É normal, Tá. né? Dois bruxos aqui falando, né? As energias com certeza se alteram. Não, pior que é verdade. Pior que é É, verdade. é sempre assim, Quando né? Até porque muitas coisas acontecem de forma para que a gente não consiga, no caso, expandir o nosso conhecimento para as pessoas quando elas precisam, né? Isso acontece seguidamente aqui. Tipo, a pessoa marcou horário, aí chega, aí aconteceu uma coisa e eu não tô, né? Então isso é muito comum acontecer. Tá, pessoal? Fiquem aí. Estamos continuando tá, a nossa conversa. tá. Se o meu áudio sumir, fala de novo, tá? Tá, Tá mas ouvindo? até foi bom essa parada, né? Porque me veio coisas para perguntar que as pessoas me perguntam e que muitas vezes eu não tenho resposta. Tipo assim, por que que o tempo está passando tão rápido e a gente nem percebe? Quando chega no final do dia, a gente se sente frustrado porque não conseguimos realizar todas as questões que a gente precisou fazer e tal. Passou correndo o dia inteiro com a sensação de resolver coisas. Isso gera uma ansiedade, porque no final do dia, muitas vezes a gente não consegue. E a resposta é o tempo, né? Por falta de tempo. E como é que Olha o funciona tempo. isso, professor Paulo? Tá, funciona assim, ó. Quando a gente começa a ficar mais atarefado, né, o cotidiano da vida tumultuada, a gente naturalmente entra num outro estado de emoção. A gente já não está tão relaxado, a gente já está mais tenso, né? Mas não chega a ser um estado de emoção que vai alterar radicalmente o tempo, ou parar o tempo, acelerar o tempo. Mas ele dá uma beliscadinha no tempo, uma beliscadinha. Então tu entra naquele estado, tu deixa de ser, vamos assim, ó, 0,1% tu passa a ser onda. Estou tentando explicar de uma forma clara, né? 1% tu passa a ser onda naquele estado de emoção que nem eu quando me transportei, né? Que eu consegui, estava naquele. Então tu está naquele estado e aí o teu tempo começa a dar uma pequena defasagem, mas é para ti, porque para o outro que está do teu lado, que não está atarefado, o tempo continua normal. Mas tu tem aquela emoção que na verdade não é, ele passa um pouquinho mais ligeiro para ti, porque tu entra naquele estado. Né? E isso acontece mais adiante, quando a gente, né, começa a trabalhar, né? Quando a gente é criança, o tempo não passa. Né? Dos 15 anos para os 18 anos, pô, falta tanto para ser maior de idade. E o cara lá dos 50 para os 53 anda de um dia para o outro. Né? Por quê? Porque tu tá naquela agitação. Aí tu te aposenta, fica mais velho, aí tu chega, baixa, né? Baixa a vibração, baixa, tu já fica. Aí o tempo começa a passar de novo devagar. Então a explicação é essa, porque tu entra naquele estado emocional da agitação e aí é a história do gelo. É a história do gelo, da água, do vapor, né? Que a gente explicou. Antes de tu continuar, só para terminar aquele assunto da distância, tu imagina, tá? Isso aqui é plano, né? E tu imagina que uma formiga quer ir desse ponto a esse ponto, tá? Uma formiguinha quer ir desse ponto a esse ponto. Ela vai levar algum tempo para ir desse ponto e vai percorrer alguma distância, certo? É nessa dimensão. Mas se ela avançar em outra dimensão, ela vai fazer automaticamente em tempo nenhum. Quer ver? Então eu vou avançar outra dimensão. Ó. Pronto. Eu estava da segunda dimensão e passei para a terceira. No momento que eu estou na terceira, a formiga está em 2 lugares ao mesmo tempo. E não existe distância. Então, isso é um Sim, exemplo bom. ok. Então, olha aqui, Mas ó. só para te interromper um pouquinho Olha onde desse é que tu tá assunto da mesmo. formiga, Onde é que tu porque tá? Qual é a cidade que tu tá?
Eu nem sei onde é que tu tá, qual é a cidade que tu tá? Eu estou Cachoeira? em Cachoeira. Cachoeira do Tá em Sul. Cachoeira? Tá, eu tô em Porto Alegre, né? Tá. Nós estamos a uma distância, na dimensão Sim. 3. Se a gente avançar uma dimensão através da emoção, essa distância não existe mais. E eu me conecto contigo. E eu tô junto contigo. E foi o que aconteceu comigo aquele domingo de manhã. Eu saí da terceira dimensão através da ponte da emoção e Sim. fiquei sem a distância. Estou aqui, Né? atrelada na emoção. Exato. É E tudo. a questão, assim, vamos imaginar que eu estou aqui, na minha salinha de atendimento, ok? Aí eu Tá penso bom. no seguinte, eu penso no meu quarto, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Eu penso no meu quarto e, ao mesmo tempo, eu posso estar lá, então, através do meu pensamento, ok? Sim. Tu sabe por quê? Vou te dizer por quê, tá? Porque, na verdade, a gente tá aonde a gente pensa. Parece Onde uma a coisa gente... meio louca, né? Por quê? Porque o pensamento, ele é uma onda. Ele é uma onda e ele interfere nas demais ondas, né? Então as pessoas falam muito no pensamento positivo, falam no negativismo, falam na oração. Não, então o que é isso? É o teu pensamento, né, que começa a atuar nessa realidade, entre aspas. Né? Que é Então o que elétrico, né? acontece? Então é uma Que onda, o nosso pensamento é uma coração onda. é magnético, né? Isso, Que é a é uma emoção. onda, Então, o que eu é uma penso, onda. o meu coração traz. Por isso que a gente comenta muito, né, que tudo que a gente emanar para o outro retorna para o mesmo campo eletromagnético, né? Que é para nós mesmos. Então vamos pensar sempre o melhor para o outro, para a gente não receber de volta para a gente o que a gente emanou de negativo. Então, eu digo para o nosso inimigo, vamos Sabe? pensar, a melhor coisa que existe para emanar para o inimigo é tudo de bom, porque isso vai retornar para nós e o inimigo vai se distanciar, porque a frequência vibracional dele não está na mesma minha. Se eu estou vibrando no amor, eu estou vibrando no bem e a pessoa não está, ela não vai se conectar comigo e não vai me atingir. É a Assim, né? ressonância. Veja a Exatamente. ressonância. Exatamente. Tu tem que estar naquela frequência. Já que a gente estava falando de pensar bem, né? Pensar bem, tem uma coisa que eu faço muito com meus alunos, que é assim, ó, às vezes tem um aluno, né, negativo, pois é, não sei, esse ano não vai dar. Aí eu chego para ele e converso com ele, né? Bato um papo com ele, digo assim, olha aqui, ó, como é que tu respondeu aquilo na aula? Como é que só tu respondeu aquilo na aula? Será que tu é tão burro assim de ser o único a ter respondido? Será que isso aí não é simplesmente um bloqueio que tu tem, alguma coisa que tu tem? Então eu vou dizer uma coisa, ó, eu não posso garantir que tu vai passar, mas eu te digo assim, ó, tu tens 90% de chance de passar. Tá? A tua aprovação para mim, se eu tivesse que apostar em dinheiro, eu passaria que tu iria passar. E realmente aquilo ali faz um efeito que ele começa a adquirir uma certa confiança e ele muda, e no outro dia passa um tempo, professor, sabe uma coisa? Eu vou passar nessa droga, entendeu? E aí parece que se transforma alguma coisa no cara, parece que tu meio que deu um sacudido, assim, né? E no fim, o cara, mas eu vou passar, e o cara vai lá e passa. É Mas é uma coisa aí que muito tá. louca. Ele sintonizou, ele unificou a mente inconsciente com a mente consciente. Porque no momento que ele se sentiu aprovado, que ele, no caso, eliminou a insegurança dele, ele se sentiu aprovado, ele estava lá, já se imaginava dentro. Ele Agora, o que mudou. acontece? As pessoas se sabotam porque no inconsciente, na maioria das vezes, existe lá um sabotador, né? E aí a mente consciente diz, tudo certo, vai dar certo, tu vai conseguir, mas lá na emoção, no inconsciente,
Ah, mas será que eu vou? Será que realmente vai dar certo? Acho que não vai. Né? É o desalinhamento. No momento que unifica, a pessoa se sente em conexão com o universo. E aí o universo vem e traz a forma, emoção. Yes, vamos lá, tudo certo. Né? Ao contrário, da mesma forma, se pensar negativo e sentir positivo, da mesma forma, não fica congruente. Mas olha aqui, ó, o pensamento age na matéria. Isso aí Exato. não é crendice, isso aí não... Ah, mas o Módulo é muito louco, fica falando bobagem, como o pensamento age na matéria. Mas isso é ciência, cara. Isso Olha é o ciência. placebo. Olha o placebo. O que é o efeito placebo? O cara toma água, acha que está tomando remédio e fica bom. Por quê? O pensamento dele, né? O câncer. O que é o câncer? As pessoas estudam, tem estudos comprovados, né? Que aquele tratamento do câncer, quando a pessoa entra numa energia e tal, e for ficar bom, aí, né? E dizem que o câncer, né, é justamente um estado do teu pensamento, né? Dizem, não sei, eu não sou médico, nem sou dessa área, né? Mas eu já ouvi falar muito que o câncer é muito provocado pela gente mesmo, né? Que é o descontrole das células, né? As células ficam loucas, começam a reproduzir. Por quê? Sim, pelo Porque o sentimento de pensamento, mágoa, de ódio, de mágoa, rancor, né? e E dizem até aí tem vai um estudo, percorrendo as é, trajetórias é, dos nossos que, órgãos que sentidos, áreas, e aí o corpo dependendo do físico, que é a problema, porta de saída, recebe, né? dependendo do Densifica o caminho. problema, dependendo do problema que tu tens, é o câncer num lugar, né? Já notou isso? O cara tem Exatamente. aquele problema tal, aí tem câncer aqui. Agora, vai dizer se o pensamento não atua na matéria? Claro que Não, atua. e outra questão que tem acontecido muito frequente aqui, no atendimento com as pessoas. Elas vêm com um problema, às vezes, de saúde, um câncer, uma dor, ou etc. Mas o que acontece? Muitas vezes eles vêm depois de uma cirurgia, né? Eles eliminaram o nódulo, enfim, câncer, né? Mas não eliminaram o problema que causou, ou seja, continuam vibrando no ódio, continuam naquele mesmo sentimento de mágoa, né? Então, o que acontece? Não foi eliminado, ainda está no campo energético. Então, aqui o que a gente faz? A gente vai no campo energético e lá que a gente trabalha para eliminar esses sentimentos, porque senão não vai resolver, a pessoa vai ficar repetindo, aí sai de um lugar, vai para outro, né? E a coisa vai andando, é que nem a dor, tá? A dor está aqui, daqui a pouco vai para a perna, né? E muitas vezes não é, às vezes a origem é lá na cabeça, né? Então, Cris, vou dizer uma coisa. Eu trabalho há 30 anos com vestibular. Tu vê como eu sou velho, tá? 30 anos vendo alunos passando, vendo alunos não passando. E eu vou te resumir, assim, ó, a minha experiência de 30 anos, assim, o que eu notei. 30 anos é muito tempo, gente, tá? Eu vou dizer uma coisa. A aprovação no vestibular é confiança. É a confiança. Na hora que a pessoa adquire a confiança, perde o medo, a pessoa vai lá e passa. É isso que eu noto nos alunos que passam. Tanto é que quando tem um aluno que diz assim, olha aqui, ó, tu tá pronto. Ué, por quê, professor? Tu vai passar. Mas o que que eu estou sentindo que vai passar? Por quê? Porque tu tá confiante. Tu perdeu o medo. Né? Aí o exato. cara entra na prova, sim, me dá essa prova aqui. Vamos lá, quero começar logo essa prova. Tu entra assim, ó, que vem a prova. E tem aluno que entra assim, meu Deus, tô nervoso. Então é isso, é a confiança naquele momento que tu entra naquele estado emocional de confiança, né? E as tuas ondas, né, de emoção atuam no quê? Na tua matéria, no teu cérebro, as coisas começam a ficar claras, tu lê o enunciado, tu diz, ah, isso aqui é moleza, pô, olha aqui, ó, vambora, faz. Se tu não está confiante, tu pega a questão e diz assim, ih, olha aqui, eu sabia, viu, caiu isso aqui, já não sei mais. É tudo uma questão de confiança, que vem de encontro, né, ao encontro do que tu fala. Da Né? É emoção. mais um exemplo da A pessoa emoção. se sentiu confiante, né?
Não adianta ela, eu estudei um monte, que nem as pessoas às vezes comentam, eu tenho muita fé, eu penso positivo, eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu não consigo realizar isso, né? Não adianta a pessoa só pensar e não sentir, né? Se sentir com fé, ou se sentir no todo, se sentir na fonte maior, ou se conectar com a energia real do cosmos e do universo. Então não adianta só, eu rezo todo dia, mas eu fico lá no meu lalala, né? E eu não sinto da mesma forma que eu estou pensando, que eu estou falando, eu não estou sentindo. Eu estou lá me sentindo na casa do fulano, ou realizando o que eu tenho que fazer ali na frente, mas eu não estou exatamente onde eu tenho que estar. Não é assim? Olha aqui, ó. O que que nós somos? Nós somos emoção. Olha aqui, ó. Quem está me ouvindo agora aí, que eu nem sei quem é, tá? Tu é emoção. Da manhã à noite. Quando tu acorda, tu fica triste, fica feliz, fica alegre. Então, nós somos emoção. Nesse estado, né, que nem o exemplo do vapor e do gelo. O gelo é o vapor num certo estado. E aqui, o que tu está vendo aqui, ó, é a minha emoção nesse estado aqui. Mas o que a gente é emoção. Tanto é que quando a gente troca de estado, como eu falei, que os espíritas falam em, né, desencarnar, o que que acontece? Tu continua só com a tua emoção, né? É aquela coisa que nem a música, né? Love in the air, né? O amor está no ar, né? A emoção. É muito legal, né? E muito profundo, né? Mas é real. Sim. Quer dizer, então, que a questão da gente se comunicar com os espíritos, com as energias, com as vibrações, a gente se comunica no aqui. A gente não sai daqui. Não, Concorda? não existe o aqui, não existe o aqui nem o lá. Tá tudo junto, tudo conectado. Olha assim, isso é muito fácil de entender fisicamente. Fisicamente. Quantas ondas, quantas milhares e milhões e bilhões de ondas estão agora aqui comigo? Ondas de telefone, ondas de rádio, né? Todos os meus alunos que eu tenho o WhatsApp deles, as ondas todas deles estão aqui. Se eu pegar meu telefone e abrir ali o WhatsApp dele, eu recebo na hora aquilo ali. Parei que estava levar 1 hora para chegar. Não, vem na hora. Não que não vem na hora. A onda já está aqui. Todos os sinais da TV estão aqui. Simplesmente tu conecta. Né? Tu conecta As pessoas conecta outro. perguntam muito, né? Elas querem muito saber se é o espírito que vem, se é a consciência desencarnada que vem, ou se é a gente que vai. Né? Então, nenhum nem outro. Está baixando o santo, não existe baixar o santo. O santo não baixa, tu te conecta ou não, porque não existe espaço. É uma ilusão da nossa dimensão. O espaço é uma pegadinha da nossa dimensão. É uma pegadinha, entendeu? Tu jura que as coisas, né, que para ir daqui até ali e tal, né? Mas é uma pegadinha dessa dimensão. Na hora que tu sai dessa dimensão, através da emoção, aí já esse espaço desaparece, né? E é isso aí, olha, e como eu falei, né? Tem muita gente que ouve isso e diz, isso é bobagem. Tem muitos que dizem que é bobagem por medo também. Às vezes a pessoa tem medo né? Tudo que apavora a gente nega também, né? Ou não quer pensar nisso, que também é muito bom, né? Eu acho assim, ó, as pessoas que não são que nem a gente, que ficam pensando nessas coisas e tentando descobrir, de repente essas pessoas até são mais felizes, entendeu? Eu acho assim uma vida normal, sem pensar, né? A pessoa que está ali no filme assiste aquele filme, né? Que nem eu falei, que entra naquele filme e não se preocupa com o resto, é uma maneira boa de viver, né? Eu acho que pessoas assim que nem eu e que nem tu
na verdade, a gente até sofre um pouco mais, né? Porque a gente entra num outro mundo e eu não sei até que ponto isso também é válido. Será que não é bom a gente só ficar assistindo o filme, deixar isso para depois? Mas não dá, porque é uma inquietude, né? É aquela ânsia do saber, eu não consigo, né? Eu sou um cientista, né? Eu gosto da descoberta, eu gosto de ver, eu não me conformo, tudo eu quero saber, tudo. Então eu não posso, quando era criança, ouvir que aquela pessoa lá, que já morreu, vem dizer aquilo. Eu era criança e que me deu um choque. Os dias parecem meses, os meses parecem anos. Pô, aquilo ali mudou minha vida. Aquilo não, para aí, então alguma coisa tem, né? E aí eu comecei a pensar, e aí estudei, e cheguei às conclusões, né? Mas, por outro lado, como eu te falei, né? Às vezes as pessoas mais simples, né? Por exemplo, a gente tem um sítio lá na Barra do Ouro, né? Barra do Ouro é uma rua. As pessoas muito simples, muito simplórias, maravilhosas, né? Eu gosto daquelas pessoas. E elas têm uma vida tão simples e às vezes eu até fico um pouco de ciúme delas, né? Elas têm que ter aquela vida boa, sabe? Aquela vida gostosa, simples, de ficar conversando ali, né? E às vezes eu olho para eles com ciúmes, né? Eu fico, Vendo um puxa vida, como eu filme, queria... né? Lendo um livro, ou Como tomando eu um queria... café à tarde no vizinho, né? É verdade. Aí tu vem aqui para Porto Alegre, aí é o assalto, é não sei o que, né? E tu fica nesse negócio de ter isso e aquilo, e dinheiro, e as pessoas lá não se preocupam. Então, por isso que eu tenho tanto ido para lá, para ficar lá, e é tão gostoso, e eu vivo lá uma vida muito simples, né? Então, é um paralelo, né? Se as pessoas, assim, ó, não se interessam por essas coisas que a gente se interessa, de repente, né, as pessoas não se preocupam, entre elas, não sofrem, né? Vamos dizer assim, né? A procura do desconhecido, à medida que tu vai descobrindo, te traz um pequeno sofrimento, né? Tem coisas assim que é melhor não saber, né? Mas, Ficar na infelizmente, nós não... superfície, como diz, né? No É, limite, limitar, né? é, mas aí a gente não consegue, né? A gente não Não. consegue. Então, é mais forte que a gente isso, né? Eu acredito que seja uma missão, né? Eu acho que cada um tem a sua. Tem o ser que reencarnou para simplesmente cumprir essa reencarnação de uma forma superficial, simples, né? E a outra que veio para trazer alguma coisa para o mundo, para acrescentar coisas para as pessoas. Então, tipo assim, a gente estuda, a gente vai procurar realizar algum trabalho, criar algo que possa resolver o problema no trabalho ou com uma determinada pessoa que está precisando. E outras não, outras vêm simplesmente para passar, eu acho, passar a vida tranquila, né? Umbigo, eu, mais eu, igual a eu, tudo tranquilo, né? Por aí, assim. E também não se sente culpado, né? A pessoa não Não, se mas é sente uma coisa. culpada. Mas vamos dizer assim, ó, é o normal. Digamos assim, ó, eu acho que nós somos anormais. Eu acho que o normal é uma pessoa ter uma vida normal. O que é uma vida normal? A pessoa Pois é, o nasce, que vai seria no normal? colégio, vai no colégio, namora, né? Depois casa, tem os filhos, é para isso que as pessoas estão aqui, né? Para Tá, ver mas uma e vida por normal, trás feliz. dos bastidores, tá? Isso é o fluir, né, da vida, do cotidiano, mas por trás dos bastidores existe um propósito, né? Um propósito atrás da pessoa que está lá vivendo um casamento, que está vivendo uma vidinha aparentemente normal para a gente, né? Mas às vezes por trás disso aí talvez nem seja, né? A gente tem uma ilusão, talvez, de que parece ser tudo tão tranquilo, bah, aquela pessoa não precisa trabalhar, não precisa estudar, ela também não dá bola para isso, ela vive bem, ela vive em paz. Mas será que isso não seria passar por uma reencarnação desapercebido, sem sentido? Então, a não ser que seja o propósito dela, de viver uma vida sem sentido, dela simplesmente passar. Talvez em várias outras reencarnações, talvez ela tivesse que ter
estudado muito, trabalhado muito, talvez até sido uma pessoa anormal, como tu está falando, que nem, né? Que nem Então, nós. são... Mas é assim, ó, a vida ela é complicada no sentido que eu te falei, que a gente é emoção o tempo todo, né? Vamos dizer assim, eu não vou falar sofrimento, porque a gente tem alegrias também, né? Mas, na verdade, a vida da gente é um turbilhão o tempo todo, né? É uma ansiedade, é aquela coisa, e é a preocupação da manhã à noite, é a paixão, é a desilusão, é a ansiedade, encontrar alguém, né? Ah, ainda vou encontrar alguém. O cara passa muito tempo nessa função do alguém, aí encontra, aí não é aquilo, Perspectiva. e vai, aí depois aí a emoção, eu tenho que me formar, eu tenho que passar, eu tenho que estudar. Então, assim, se parar para pensar, é da manhã à noite, né? Um turbilhão, né? Um turbilhão de emoções, né? Então, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, para quem está assistindo, se dá conta que o que a gente é emoção, né? A gente é emoção pura, e essa emoção é o real, é aquilo que fica, né? É aquilo que fica depois da transformação, né? Então, por isso que tem, né? Por exemplo, os caras falam aí casa mal assombrada, né? Nas paredes, né? O que é uma casa mal assombrada? É aquela Os emoção móveis, residual, né? né? As memórias, a emoção que fica naquele ambiente, né? São as emoções residuais, né? Os espíritas fazem uma interpretação, boa até a interpretação deles, né? Eles dizem que o espírito não evoluiu, ele ficou preso à Terra, ele não subiu, não passou, né? Não caminhou em direção à luz, aquela coisa, né? É uma interpretação bem didática até, né? Eu não acredito que seja exatamente assim, é uma explicação, né? Para mim, é aquilo que eu te disse, né? O cara tem todo aquele turbilhão de emoções daquela vida, né? Que pode ser emoções fortes, emoções menores, maiores, muito sofrido ou não, e no momento da transformação, aquela emoção ela fica muito naquele, vamos dizer assim, ó, não é naquele lugar, mas ela fica muito forte, muito presente, com uma sintonia muito forte, que as pessoas, até as menos sensíveis, conseguem captar aquela força daquela emoção, né? E tem pessoas que já, digamos assim, uma emoção mais leve, né? Os outros já não conseguem entrar naquela faixa, né? Naquela vibração. É um pouco difícil. É difícil, né? Mas a gente acha que é difícil porque muitas vezes a gente não tem resposta, mas a questão não é tão difícil. É a gente saber que nós somos seres, né, intuitivos, espiritualizados, né, e estamos aqui para evoluir. E a gente não pode evoluir sem emoção. Eu não acredito que uma pessoa evolua sem o sentimento, só racionalizando simplesmente, né? Acho que isso tudo faz parte de uma evolução. Porque eu acho assim, aquela pessoa que não tem emoção, que ela não vibra, que ela não sente, ela passa tudo meio que desapercebido na vida dela, porque ela tem talvez um bloqueio para não se emocionar, para não entrar naquela determinada situação, ou se envolver num relacionamento, se ela bota aquela parede, né, para não se emocionar, né, para não se envolver, né? Mas e aí? Aí passou o tempo, a pessoa perdeu de ser feliz, por medo, por aprisionamentos, né, do plano bem inferior, né, vamos dizer. Quando tu vai a um cinema, tu vai para quê? Ou tu vai para aprender alguma coisa, um filme histórico, né? Ou tu vai para te divertir, né? Mas tem um propósito, né? Quando tu sai do Sim. filme, tu tem que estar diferente do jeito que tu entrou. Tu não pode sair do filme igual que tu entrou. Ou tu sai mais alegre, ou sai mais triste, sei lá, né? Ou sai mais culto, mas tu sai diferente. Então é a mesma coisa. Quando tu muda para esse estado chamado vida,
E quando tu termina, tu tem que sair diferente. Alguma coisa tem que ter acontecido durante esse filme para ter promovido alguma, senão não valeu a pena o ingresso, né, que tu pagou, né? Por isso que Sim. tem que viver as emoções, né? Mas tem que se dar conta que é um filme, né? Tem que aproveitar o Vive filme, a nossa vida. mas por exemplo, ó, Mas se o bom é naquele que a filme gente pode mudar agora, né, o filme. O bom é que a olha aqui, gente ó, pode mudar o nosso filme, né? Da nossa olha vida, aqui, né? ó, Criar hoje uma nova vida, uma nova realidade. Né? olha aqui, Tem ó. tantas Tu tá técnicas vendo? hoje na cura quântica, principalmente que a gente cocria, a gente reprograma, a gente tá mal, daqui a pouco a gente já tá bem. Consegue fazer essa transmutação rápida, né? Sem ficar naquele estado de sofrência, O estado de sofrência é assim, ó. Por exemplo, uma coisa, ó, eu gosto muito de dar exemplos, né? Coisa de professor, dar exemplo. Por exemplo, tu tá no filme, aí no filme vem um furacão, ou dá um assassinato no filme, ou tem um serial killer, né? Aí tu, meu Deus, o serial killer, o filme, ou dá um problema ali. Mas é um filme. É um filme, vai acabar o filme e terminou. E não tem furacão, não tem serial killer, não tem nada. Então é a mesma coisa, tu está vivendo essa vida. Aí tem os problemas, aquilo, meu Deus. Mas é aquela passagem, né? E, claro, tu não vai ser uma pessoa alheia a tudo, você tem que procurar evoluir, mas é um filme. Né? Estamos Pode de levar férias, né? não pode levar tão Estamos a de ponta férias de aqui. faca. Não vai levar ponto de faca, porque já vai acabar. Logo termina, Férias né? vão terminar. Aproveita, Você que aproveita, está come aí nos pipoca. assistindo, vocês que estão aí nos assistindo, já Olha aqui, ó. pararam para pensar que a gente pode estar sempre de férias e não se dá conta? Aí, Olha aqui, ó. pensar assim, faz tempo que eu não tiro férias. Quem sabe lá não estamos de férias? Né? O que que tu Então faz vai quando tu vai acabar. no cinema? O que que tu faz quando vai no cinema? Quando tu vai no cinema, tu curte, compra pipoca, come a pipoca, te diverte, ri, e aí terminou o filme e tu saiu alegre. É a mesma coisa a vida. Tu vai, tem emoção, fica triste, que nem no filme, mas come a tua pipoca também, porque daqui a pouco vai acabar, vai acabar a tua vida, né? E aí, terminou. Não Quer deixe de dizer, comer a pipoca. então É, essa é a questão, né? Vamos dizer assim, ó, eu não gosto de falar em morte, porque a morte não existe, né? Vamos dizer assim, a passagem de estado, né? Do estado, como é que é? Do líquido para o gasoso, né? Digamos assim, né? isso, o Então, espírito. essa passagem aí, tá? Vamos chamar de morte, tá? Que a pessoa fala, a nossa cultura diz que a morte é uma coisa muito ruim, a morte, morreu, que horror, coitado, e isso está em nós, né? Meu pai faleceu, pô, meu pai morreu, isso é normal, minha mãe também, né? Isso faz parte da nossa cultura. Mas se tu parar para pensar mesmo, né, a morte, na verdade, é simplesmente o fim do filme. Terminou o filme, tu vai continuar com a tua vida, tu vai pegar o teu carro e aí tu vai entrar na tua vida. Então, quando a gente... Quem sabe o É, fim de um sonho também, né? Quem quando sabe tu estamos morre, sonhando aqui. quando tu Vamos morre, aí tu acordar lá na outra dimensão. quando tu morre, tu vai entrar na tua vida. Aí, Exatamente. aí é a real vida. Esse que eu Porque se a penso. real vida, olha Esse aqui, ó, sentimento e emoções. se a real vida fosse isso aqui, seria uma coisa muito idiota, muito idiota. Tá? Isso Seria sem aqui, sentido. a realidade não é essa aqui, entendeu? Isso aqui é um período, como tu falou, de férias, né? É um período que tu está passando, que tu vai procurar cada vez mais melhorar. Tu não vai dizer assim, não, isso aqui vai acabar logo, então não vou fazer nada. Não, tu tem que progredir, tu tem que evoluir, tem que fazer valer a pena. Né? Para quê? Para mudar o teu estado emocional, que os espíritas falam de evolução. Os espíritas falam, eu vim aqui para evoluir, né? Para depois ir para um planeta melhor, encarnar melhor, coisa assim. E eu te digo assim, eu acho que a gente vem aqui para controlar as emoções, fazer as emoções virarem boas emoções, né? Saber levar a coisa, mas sempre tendo a consciência que é simplesmente um breve período
que não é o real. E isso aí, ó, pode ter certeza. Tá? Isso aí pode ter certeza. Quem não acredita no que eu estou falando, um dia vai me dar razão. Um dia vai dizer, pô, mas não é que era mesmo? Como é que ele Nem sabia? falava quando estava de férias, né? Lembra? Tu me contava e eu não acreditava. Agora a gente terminou as férias, não aproveitamos nada nas férias. Passamos lá com medo de fazer isso, fazer aquilo, e agora estamos aqui. O que nós vamos fazer? Não tem mais tempo agora. Agora acabou as férias, terminou. Não aproveitar as férias. Gostei. E o mais legal de tudo é que tem um maestro, digamos assim, que organiza as coisas. Existe. É Deus, né? Agora, não é o velhinho na nuvem, né? Tá? A gente, vamos dizer assim, imagina, porque a gente tem que imaginar alguma coisa, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente tem que imaginar um ser, né? Como se de carne, de barba, né? Provavelmente desenha um velhinho, né? Numa nuvem, né? Não é isso, né? Mas existe um maestro, né? Existe um maestro, então é aquela coisa toda do retorno, né? O que vai e volta. Isso aí é uma lei universal, tá? Isso aí é um modelo, eu te digo mais, é um modelo matemático isso aí, entendeu? Por isso que dizem que Deus é o grande arquiteto do universo, né? Por quê? Porque você tem os modelos, né? E esses modelos matemáticos realmente eles existem, né? E realmente é a coisa mais certa do mundo, o que vai e volta. Isso aí não tem conversa. É uma ordem que existe em todo o cosmos, né? Então os ateus aí... Né? Agora sim, ó, eu não condeno os ateus, entendeu? É o que eu te falei. O cara, olha aqui, ó, o cara pode ser muito religioso, né? Orar todos os dias e não ser uma pessoa boa. E a pessoa pode ser um ateu que não conhece e ser uma pessoa boníssima. Ter uma energia muito boa, emoções muito boas, entendeu? E é então esse negócio estado que vai gerar frequência, né, Paulo? então o estado então da não é pessoa, assim, não. o ser da pessoa gera uma frequência, e essa frequência é a vibração, né? Do estado da Independente. pessoa. Por isso que eu digo, a pessoa pode ser uma pessoa muito simples, né? E ignorando várias coisas, né? Não tendo conhecimento, não estou dizendo burra, estou dizendo não ter o conhecimento de muitas coisas, porque não teve oportunidade de ter. Não teve oportunidade devido ao meio, e ser uma pessoa maravilhosa, né? Pessoa que não, do bem, com uma energia maravilhosa, uma vibração muito boa, com uma emoção fantástica, que é uma pessoa que, né, que quando voltar para a realidade está maravilhosa, só que nesse momento aqui não teve as oportunidades, de repente, que tu teve, que eu tive, né? E elas não conhecem as coisas. Se não conhece, não conhece. Vai fazer o quê? A pessoa não conhece, né? Então é muito ruim tu julgar os outros também, né? Ateu. Não, como assim ateu? De repente o cara não explicou, explica, tenta ver. E também, sei lá, o cara não precisa acreditar. O cara, eu acho que as pessoas têm que ser uma pessoa boa, entendeu? Eu acho que tem que ser uma pessoa boa. Sim. Né? Eu acho Ter que o esse que é bem uma e pessoa fazer boa. o bem. É a única Fazer o coisa que se bem. leva, né? É o amor, tá lá, né? Conhecimento, e o resto fica aqui, né? É isso aí. Mas me diz uma coisa, qual vai ser o nosso próximo tema? Eu estou curioso. Hoje foi o tempo. Nosso Hoje foi o próximo tempo. encontro é sem ser neste domingo, no outro, sobre exatamente pensamento e emoção na alquimia. Né? Na alquimia, por quê? Porque a gente acredita que tudo é transformação, né? Através da alquimia, as pessoas têm uma noção diferente. A arte de transformar é a alquimia. E no momento que a gente fala sobre o que a gente estava conversando, pensamento e emoção, que é o que a gente vai continuar falando, sem ser nesse domingo próximo no outro, a gente vai também estar trabalhando com a alquimia emocional das pessoas, né? Com a arte de transformar. E aí vamos falar bastante sobre isso. Pode ser? Claro, sem dúvida. A gente trabalha, né? Tu trabalha. Aqui quase há 1 hora, Paulo, eu acho. Não tenho certeza, mas confere, Vinícius. 1 hora.
1 Da hora? nossa- Meu Deus! Espero que a Passa gente não rápido. tenha cansado os ouvidos das pessoas aí, né? Se Pois gostaram, é. não esqueçam, mande um aviãozinho, vai, curte o meu canal, né, para a gente propagar, expandir um pouco desse conhecimento, dessa nossa jornada que vai acontecer, para as pessoas todas poderem estar aqui também, né? A gente fala Vamos, uma linguagem bem tranquila, né? E para que todos possam entender e não ser uma coisa assim pesada, né, Paula? Porque até se a gente começar a falar em termos mais científicos, fica uma coisa que ninguém vai entender, né? por isso que nós dois fazemos o equilíbrio, né? Tu tem Exato. a tua visão, né? E eu tenho a minha visão mais técnica, e tu tem a outra visão que eu não tenho. Então a gente faz um equilíbrio, por isso que dá certo, né? Tu fala Coisa uma boa. coisa e eu tento explicar da minha forma que eu vejo, né? Que é uma forma mais técnica, mais matemática, mais de modelos, né? E por isso que dá certo, né? Vamos continuar. Mas, mas muita gratidão por tu teres aceitado, né, a nossa, entrar na nossa jornada aqui, participar, né, Foi um dessa nossa prazer, foi um jornada. prazer. E vamos Agradeço o continuar. convite. Agradeço o Nós temos convite. muitas coisas, né, para fazer, para cumprir, Tá bom. Então tá. tá? Então tu que desliga aí, né? Tu que ligou, tu que Eu vou desliga. desligar. Uma boa noite, pessoal. Todo mundo. Beijos no coração. Tchau, Paulo. Tchau. Até. É.